Hoje nós vamos falar de ansiedade. Você sabia que a ansiedade é uma coisa natural e até necessária que nos leva a avançar na vida? Só que a ansiedade tem que ser na medida. Você não pode passar do ponto. O que está acontecendo é que as pessoas estão ansiosas demais e ficando doentes devido a esse problema. Então não importa se você é um grande executivo, uma dona de casa ou um jovem estudante. Está todo mundo ansioso, seja por causa das pressões externas ou do ritmo acelerado de trabalho. Uma hora as pessoas vão acabar surtando. E eu vou falar hoje aqui com a especialista, a coach Clarice Gonçalves, que é especialista em inteligência emocional e vai nos ensinar a lidar com essa famigerada ansiedade. Clarice, quais são os fatores que levam a desencadear a ansiedade? Bom, Adriana, normalmente a ansiedade, ela é algo normal. Nós todos temos um pouco de ansiedade. É normal ter ansiedade. Porém, quando essa ansiedade começa a ser excessiva, essa preocupação começa a ser excessiva com as coisas da vida, com até coisas, desde as coisas mais simples quanto as coisas mais complexas, vai gerando uma ansiedade acima do normal. Então, o que poderia ser? O que poderiam ser esses fatores? Poderia ser o cenário atual de pandemia que estamos vivendo. As pessoas que têm medo que os pais, os filhos, alguém fique doente, que pegue o vírus. Sim, na verdade, a ansiedade é exatamente isso. A pessoa fica com medo do que pode acontecer. Então, é uma antecipação do futuro, só que é uma antecipação pessimista. Exatamente, porque você deve ter ouvido muito isso, que a ansiedade é excesso de futuro. Então, o que acontece? A pessoa, ela fica pensando tanto no que pode acontecer, e a ciência diz que 90% dos nossos medos, daquilo que a gente pensa que vai acontecer, não acontece. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Então, a pessoa fica tão preocupada e tentando vivendo no futuro e tentando ter o controle do que não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. E das coisas que ela também não controla. Exatamente, porque nós controlamos, de certa forma, aquilo que acontece conosco, de certa forma, nem tudo, né? As nossas decisões, as nossas escolhas. E aquilo que acontece com os outros, a gente não tem nenhum controle. Então, existe uma tendência aí também de tentar controlar o que acontece com os outros, como, por exemplo, ficar com medo da minha mãe ficar doente. Isso. Entendeu? Está fora do meu controle. Eu não posso ficar me preocupando com isso. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, eu preciso dar comandos para o meu cérebro de que está tudo bem, que vai dar tudo certo. E aí entra também uma série de coisas, como os cérebros, eles se comunicam. Então, quando eu fico pensando em algo ruim, eu comunico para aquela pessoa que está comigo aquilo ruim, eu ativo no cérebro dela, né? Porque a energia, como nós temos conexões neurais, né? Então, nós temos esse campo energético, porque pensa que temos conexões neurais no nosso cérebro. Sim. Então, tudo aquilo que eu penso constantemente forma o meu campo energético, a minha aura, e aquilo eu vou comunicar para as pessoas. Então, pessoas ansiosas, elas comunicam ansiedade para aquelas pessoas que vivem ao redor delas. Isso é péssimo, né? Porque horrível. O ambiente vai ficando contaminado e vai ficando todo mundo mal, todo mundo ansioso e pessimista. É verdade. E aí, esse prognóstico ruim é possível que aconteça, inclusive, né? Sim, tem até que atrai, né, de certa forma. Sim. Pode atrair. Então, olha o sentido, o que acontece em relação ao cérebro se comunicarem, que eu falei agora há pouco. Fizeram uma pesquisa com macacos, colocaram 2 macacos, jaula A e jaula B, divididos só por uma grade. E aí, o macaco da jaula A recebia comida e o macaco da jaula B só observava aquele macaco que comia. E não recebia? Não recebia, ele só observava. A região do cérebro do macaco que comia, que estava sendo ativada, no macaco que não comia,
também estava sendo ativada, como se ele estivesse comendo. Só de ver. E também por estar perto. Exato. Então, o nosso cérebro, ele não sabe separar o que é real do que é imaginário. Então, se nós observamos, se nós falamos sobre algo ou se nós convivemos com pessoas muito ansiosas, né, acaba havendo uma comunicação ali entre os cérebros e nós nos tornamos também ansiosos. É isso que acontece. E isso é ciência. É contagiosa, a ansiedade é contagiosa. Muito. Clarice, e como que a gente vai saber diferenciar a pessoa leiga que está em casa? Como ela vai diferenciar se a ansiedade dela é uma ansiedade normal, está dentro do padrão desejável, ou se já é uma coisa prejudicial à vida dela? É assim, Adriana. É normal, então, ter uma certa ansiedade. É normal. Impulsiona, né? Sim, por exemplo, é normal você ficar um pouco ansiosa antes de começar a gravar o programa. Tá tudo bem. É normal eu ficar ansiosa antes de começar um processo de coaching. Eu vou conhecer a pessoa. É a novidade, normal. Né? Quando você vai fazer uma coisa que não é rotineira, é normal. Isso. Uma pessoa que vai prestar um concurso. Também. Ou uma pessoa que marcou um encontro. O primeiro encontro. Vai sair com o date e aí dá aquele nervoso. Exatamente. Normal, tá tudo certo. Quando um prazo está acabando e a gente tem que concluir uma tarefa, também eu acho bem interessante. A gente fica ansioso e a ansiedade faz a gente ajuda a agir, acelerar e cumprir aquele prazo. Exatamente. Né? Tudo certo até aí. O problema é quando começa a ser exagero em todas as coisas. Desde as pequenas tarefas do seu dia a dia, você já acorda, é desesperado com todas as funções que você tem. Quando a pessoa já não começa a não dormir bem também, né? Também. Quando afeta o sono já é um sinal. Isso, a ansiedade afeta o sono. Então, é muito importante que a pessoa... mal. Sim, e é muito importante que a pessoa preste atenção nisso, quando está exagerado, quando tudo na vida dela não está mais normal. Se ela tiver, por exemplo, pensamento repetitivo, é um sinal? Sabe quando você entra num looping mental e repete o pensamento? Sim, claro. E olha que isso é tão comum. Adri, é muito comum. Mas eu já tive um cliente, eu lembro bem, que ele usou até essa palavra looping. Ele chegou para mim e falou assim, eu tenho um problema na empresa, um subordinado meu, que ele fala alguma coisa, eu não concordo e eu passo o dia inteiro pensando naquilo, remoendo aquilo. É looping? Looping é um pensamento repetido, persistente. Exatamente. Né? Aí a pessoa fica pensando e remoendo aquilo o dia inteiro. Imagina o mal que isso faz. É terrível, porque aí o que acontece? O cortisol e a noradrenalina, que são hormônios que é normal, a gente precisa ter em uma quantidade equilibrada no nosso corpo, vai nos ajudar a agir no nosso dia a dia e tal. Porém, vai disparar. Nesse caso, dispara. E o que eles fazem de maneira disparada? Imagine uma situação assim que você está andando na rua. Eu vi um cachorro ali e lembrei disso. Imagine que você está andando na rua, de repente você se depara com um cachorro que fugiu, um cachorro feroz. E você precisa, naquele momento, correr, fazer alguma coisa. Ou lutar ou fugir. É isso que o cortisol e a noradrenalina fazem com a gente. Útil. Naquele momento. Mas já pensou você viver sempre correndo de um cachorro? Entendeu? Porque você está em looping mental e preocupado com alguma coisa? É isso que acontece. O nível de estresse eleva muito. Exatamente isso que acontece. E as pessoas estão vivendo nesse modo, que é um modo conhecido como modo de sobrevivência. Exato. Né? E é triste isso. Terrível. É muito triste. Imagina, né? A pessoa... E é uma prisão dentro dele próprio, porque é ele que cria essa situação, é ele que imagina, e aí ele produz essa química toda e ele vive nessa prisão dentro dele mesmo. Então a ansiedade, ela nasce do pensamento. Do pensamento. E desencadeia uma emoção. Então, é assim, pensamentos geram sentimentos que geram emoções. Então, eu preciso controlar o meu pensamento. Que é o início do processo. É o início. Então, a pessoa tem que interromper ali no pensamento. No pensamento. O pensamento pode ser controlado. É esse o controle que nós temos, é no pensamento. Então, mas aqui no final você vai ensinar essa técnica eu vou ensinar. Controlar o pensamento. Sim, né? sim. Que a pessoa está mais presente e tal, mas você vai ensinar técnicas de coaching e PNL, do que se trata? Sim, de coaching e de PNL.
tá? Eu vou usar a neurociência, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o cérebro e o que nós temos que fazer para ter esse controle do pensamento, para que não chegue nessa situação, ou mesmo que chegue, né? Porque quando você viver aqui e agora, e você prestar atenção no que está acontecendo com você, você fala, opa, deixa eu mudar esse pensamento. E já muda imediatamente. Então, eu vou ensinar vocês a terem esse controle. E é muito legal, é libertador. Clarice, e quando a pessoa já está com aquele tipo de ansiedade que é persistente e prolongada, pode levar a algum tipo de consequência? Quais as doenças que isso pode desencadear? Então, Adriana, justamente esse excesso de cortisol e a noradrenalina, eles podem fazer com que a pessoa tenha problemas com memorização. Esses mesmos hormônios podem fazer com que altere a pressão arterial da pessoa. A pessoa pode chegar a ter quadros de hipertensão. Afeta a saúde mesmo. Sim, esse excesso também de ansiedade, ele faz com que o suco gástrico seja alterado e a pessoa pode ter problemas de gastrite, problemas com sintomas físicos. Sintomas físicos. Um problema emocional, um problema ligado ao pensamento e sentimento e gera sintomas físicos. Sim. Olha que grave, né? Isso prova que a gente não é separado, né? Exato, corpo, tudo, mente, um conjunto. É tudo reagindo o tempo todo. Exatamente. E a gente vai dando comandos, lembrando sempre que o nosso cérebro, ele não sabe separar o que é real do que é imaginário. Se você pensa em algo, ele acredita que é real. Como simplesmente, se você se imaginar agora tomando um suco de limão sem açúcar, bem azedo, você vai salivar, né? Como se o seu cérebro acredita que é real. Eu já tive medo de andar de avião, medo de voar, por exemplo. Aí todo mundo vem com um monte de explicação, que isso é bobagem, que o avião é seguro, mas para o cérebro da pessoa que está com medo, com ansiedade, isso não é suficiente. Isso que as pessoas não entendem. Então, assim, só de eu imaginar que eu estava dentro do avião, que estava acontecendo uma pane, alguma coisa, eu já começava a tremer inteira de medo, suar frio, como se eu estivesse realmente vivendo aquela experiência. Então eu sei exatamente como uma pessoa com ansiedade ou medo de alguma coisa pode passar. Agora, olha a estratégia. É muito legal isso que você falou. Por quê? Qual seria a estratégia nesse momento? Você lembrar de outras vezes que você já passou por isso no avião e não aconteceu nada. Então, o que você tem que dar de comando? Analisa o que nós estávamos falando. O cérebro não separa o que é real do que é imaginário. Então, se naquele momento você falar assim, está tudo bem. É comum acontecer isso, eu já passei por isso e está tudo certo, daqui a pouco passa. Eu lembro muito bem que eu passei por isso uma vez com a minha irmã. Foi um voo muito turbulento. Estávamos eu e a minha irmã no voo. Olha, não só a minha irmã, todo mundo começou a rezar, começou a se desesperar. E eu, a coach, né? Tranquilamente, eu fiquei tranquila. Eu tenho o hábito de conversar muito com Deus, eu fiquei conversando com Deus e tranquila, respirando fundo. A respiração é fantástica nesses casos também. A respiração é ótima, é para tudo, né? Então, eu fiz isso. Então, exatamente o início. Começou o pensamento, você interrompe ele. Substituir por outro. Substitui por um pensamento bom. Isso. Você, na mesma hora, no caso do avião, esse exemplo que eu dei, você pensa assim, ok, tá tudo bem, já aconteceu, quantos casos quantos voos por dia, é normal ter turbulência. Sim. E está tudo certo. Hoje em dia eu lido melhor, né? Sim, mas já houve, né? Então, você já está muito evoluída, né, Adri? Eu te conheço há bastante tempo, eu sei que você já evoluiu muito. Estudar, aprender, né? Sim. Para ter maior qualidade de vida. Por isso nasceu esse programa, Exato. Né? Naturalmente dá vontade de passar para as outras pessoas as mesmas informações e ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, um dia a dia mais satisfatório, viver uma vida plena. Exatamente, e é totalmente possível. Né? Clarice, você falou aí que
uma crise de ansiedade pode dar esses sintomas físicos. Mas ela pode causar outras coisas como depressão? Sim, depressão, síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando está no limite da ansiedade. Muito avançado. Né? Que é o quê? A pessoa perde totalmente a noção. A pessoa fica totalmente perdida, fora de controle, ela não sai de casa. Dá um blackout no cérebro? Altera toda a química cerebral, né? Entendi. A pessoa passa a produzir, quer dizer, já vem há muito tempo produzindo demais os hormônios do estresse e não produz mais a química boa, a dopamina, a serotonina. É fundo de poço. Infelizmente, né? Existe isso. É tão comum hoje em dia, muitas pessoas estão tendo, né? Esses problemas recorrentes. Muito. Então, dá para evitar, prestando mais atenção antes, para não chegar nesse ponto. Sim, com certeza, é totalmente possível. Clarice, em relação à depressão, eu achei que a depressão era uma coisa mais ligada à apatia, mas ela pode ter a ver, então, com essa aceleração do pensamento? Sim, ela pode ter a ver. Na verdade, assim, tem várias causas, né? Pode estar aí na genética, né? Casos de família e tal, mas a ansiedade também pode chegar a uma depressão. Gente, olha que interessante isso, né? Sim. Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, porque está tendo muitos casos de depressão, até em adolescentes. Sim, né, e às vezes... E pode ser por causa disso. Isso, e as pessoas, elas têm o hábito de não dar importância. E quando elas vão se importar com aquilo, já está muito avançado. Né? Então, é muito importante prestar atenção. O que está acontecendo? Por que isso? Está acelerado demais, né? Está ficando assim angustiado, não tem um motivo tão real. Presta atenção no que está acontecendo com você, porque pode gerar, sim, outros sintomas piores, outras doenças, né, piores. Mais graves. Então, é disso que eu queria falar agora. Quando uma pessoa já está com ansiedade no nível avançado, que elas desenvolvem até essas fobias sociais, pessoas que não conseguem mais sair de casa, tem pessoas que não saem da cama, inclusive. Sim, né? Sim. Ou a pessoa está com uma depressão terrível, ou com síndrome do pânico, é possível reverter? Adri, é totalmente possível. É totalmente possível. Notícia boa, né? Então, é maravilhoso. Dá esperança para as pessoas. É maravilhoso. Porque às vezes as famílias, elas ficam tão desesperadas, elas gera conflito na família, isso. Sim. E ninguém resolve nada, né? Porque fica todo mundo em pânico também. Sim. E não ajudam a pessoa que mais necessita naquele momento. Então, dá para reverter. Com certeza. Inclusive, a própria família pode também estar fazendo alguns exercícios para eles conseguirem lidar melhor com a situação. Os exercícios que eu vou ensinar aqui hoje, eles servem também para a família, para que possam ajudar a pessoa, dar um suporte. Emocional, físico. Isso, e eles próprios se fortalecerem, né? Então, assim, eu acho imprescindível que a pessoa procure ajuda profissional. É muito importante. Sim. Nesses casos assim, né? Porque... Que seria o quê? O psiquiatra? Um psiquiatra, né? Para que... bons profissionais. Isso, né? Bons profissionais, para que possa tomar. A medicação vai acertar a química do cérebro. Isso, a parte que é muito importante. E as outras coisas, as outras terapias vêm como coadjuvante. Porque ela vai acelerar esse processo para a pessoa se recuperar mais rápido. Exatamente. Inclusive, ajuda muito. Eu já tive muitos casos de a pessoa estar fazendo o acompanhamento psiquiátrico e o processo de coaching, e durante o processo de coaching, que dura aproximadamente 3 meses, a pessoa ter alta do psiquiatra. Porque os exercícios... É fantástico! Hein? Porque os exercícios, eles aceleram a produção da química que a pessoa precisa, e aí o médico vai diminuindo a dose até o completo desmame. E é fantástico isso, maravilhoso. Então, o que as pessoas precisam para se recuperar e para lidar com a ansiedade é informação. Adri, na verdade, existe informação. As pessoas precisam de prática. O que eu vou falar hoje aqui... Só o conhecimento, lógico. Ela tem que aliar o conhecimento, mas tem que fazer, né? Fazer. Porque conhecimento tem em todo lugar. A informação tem. Você digita no Google. Às vezes existe um processo aí de negação. A pessoa não assume que está com aquele problema, né? Sim. E aí ela vai evitando, adiando, até chegar no fundo do poço, aí fica meio tarde. Exatamente. E aí precisa de uma intervenção da família. E às vezes, o que acontece também? A pessoa recebe uma informação, por exemplo, aqui no programa nós vamos hoje ensinar algumas técnicas. Aí a pessoa começa e para.
e você tem que criar hábitos. Do mesmo jeito que o pensamento ansioso, a pessoa repetiu Levou até... um tempo para se instalar. Isso, forma a conexão neural, a eletricidade, lembra do campo, a energia? Então, cada vez eu penso uma vez em algo, ok, eu penso a segunda vez, já vai formando ali uma conexão neural de ansiedade. E quantas vezes a pessoa repete esse pensamento ansioso? Mas eu acho que isso tem a ver também com a pressa que as pessoas têm por resultado, Por né? conta da ansiedade. Isso. Entendeu? Quem hoje em dia mais quer esperar um processo para uma mudança? Todo mundo quer um remédio, uma coisa mágica. É o fast que food, resolva né? na hora Rápido. aquele problema, não é Exatamente. E é preciso viver conscientemente. verdade? Eu disse sobre o conhecimento. Se a pessoa compreendeu agora que esse processo levou tempo para se instalar, ele vai levar tempo também para ser solucionado. Aí sim, perfeito. É isso mesmo. Se a pessoa compreende como é que funciona e que ele precisa disso, repetir, para construir o caminho neural de plenitude, de satisfação, de tranquilidade, de paz. Paz. Nós precisamos de paz. Tudo bem. Isso, está tudo bem, ok, eu tenho meus compromissos, mas está tudo certo. Eu consigo, eu dou conta, outras pessoas também conseguem fazer e está tudo bem. Então... São tipo âncoras mentais, né? Isso, exatamente. Âncoras, comandos neurais, né, que nós precisamos dar para nós. Mas precisa persistir, insistir, até virar o caminho neural. E aquele da ansiedade, ele vai ficando muito fraquinho. Sutil. Muito sutil. Desaparecer. Exatamente. Então é isso que nós precisamos fazer. É uma notícia boa, é possível reverter Totalmente. até quadros graves. Sim. É normal, não é normal, é comum. É comum. Não é normal. Mas muitas pessoas estão apresentando isso devido ao Sim. estilo de vida, né? A Sim. correria, o ritmo Sim. frenético do dia a dia. Então, é uma coisa bem comum. Exato. Então, acho que a gente vai conseguir comunicar isso para tanta gente que nesse momento está sofrendo, porque é um sofrimento. É verdade. Eu acho que se o sofrimento não leva a pessoa a agir, né? O que levaria? Né? Porque diante, né, de uma situação da dor, a pessoa, ela muda, ela toma novas decisões, ela parte para resolver a vida e realmente adquirir novos hábitos e conseguir uma consciência, uma qualidade de vida superior, que é o que a gente busca aqui, levar conhecimento para as pessoas e a gente deseja que as pessoas alcancem esse caminho. Mas agora chegou, né, a tão esperada hora, o momento em que você vai ensinar essas técnicas poderosas, porque a prática que é o importante. Então você vai ensinar uma pessoa que já está no começo de um quadro de ansiedade. O que você vai ensinar agora? Olha, eu vou ensinar todas as pessoas, na verdade. Não é só quem está no começo do quadro de ansiedade. O que você vai ensinar serve para qualquer momento. Serve para qualquer momento. Ótimo. Por quê? Nós precisamos de uma blindagem. Lembre que a pessoa que chegou no quadro de ansiedade, sem perceber, ela chegou ali. Então, se ela tivesse se blindado antes, ela não chegaria no quadro. Então, o que eu vou ensinar hoje é para todas as pessoas. E é algo que eu faço. Eu sou coach há 8 anos e eu repito aquilo que eu vim aprendendo, eu construí as minhas rotinas, o que eu vejo que funciona melhor para mim é o que eu ensino para os outros. Tudo eu testo em mim também. Exato. Tudo que eu falo, que eu experimento em termos de alimentação, trocas ou hábitos, eu compartilho com as pessoas, mas eu falo, já testei em mim. Perfeito. Funcionou, não funcionou, né? Eu acho que vale a pena compartilhar. Exatamente. Mas o seu já é uma coisa científica, você estudou e aí você vai... As pessoas têm que confiar que isso vai dar resultado. Gente, tem que confiar. Sim. E tudo que eu vou ensinar aqui hoje é baseado em neurociência. É o funcionamento do cérebro, né? Como o cérebro funciona e como é que você tem que fazer, né? Posso começar a explicar então? Então vamos lá. Analisa que você precisa dar os comandos para o seu cérebro, né? Então, começa você escolhendo. Escolha, você fala para você mesmo, eu escolho me curar ou eu escolho viver bem. Se a ansiedade é o medo do futuro, é o excesso de futuro, é querer ter controle do futuro, o que eu sugiro? Anote, tenha agenda programada, anote todas as suas tarefas do seu dia a dia, anote tudo na sua agenda. É muito importante, quando você anota na sua agenda, você vai deixar o seu cérebro mais tranquilo,
Você não vai ter que ficar lembrando o tempo todo daquilo que você precisa fazer. E eu trouxe anotação, viu? Para lembrar para falar para vocês de tudo o que eu preciso, é muito importante anotar. Então, eu já estou usando aqui aquilo que eu preciso falar para vocês. Então, depois de você anotar tudo na agenda, você também pode anotar os seus sentimentos, fazer aí um diário do que você sente, para você se conhecer melhor. Quando acontece tal coisa, eu reajo dessa forma. Você percebe como você reage, que pensamentos desencadeiam tal situação. Faça anotações, vai te ajudar no autoconhecimento. Isso é muito importante. Aí, pense só, se a ansiedade é o excesso de futuro, você já parou para pensar quando você vai tomar banho ou quando você vai comer? Você está pensando no que está acontecendo ali com você? Você vai tomar banho, você está pensando no perfume do sabonete que você está passando aqui no corpo? Você percebe a água escorrendo? Raramente, até eu preciso prestar atenção nisso. Então, se você já tem anotado, se já está tudo programado, não precisa se preocupar. Então, atenção plena. Preste atenção no que você está fazendo. Quando você está comendo, para de assistir televisão ou de ficar vendo vídeos no celular. Atenção plena. Outra coisa muito importante que ajuda demais é a visualização. Então vamos supor que você seja uma pessoa ansiosa, como por exemplo o programa, a Adriana tem o programa aqui para gravar, eu com uma sessão de coaching com uma pessoa que vai começar o processo comigo, faça uma visualização. Lembra que o cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário? Então, antes de dormir, detalhe, tudo aquilo que nós visualizamos 30 minutos antes de dormir, na hora que nós dormimos, na hora da fixação das memórias, aquilo vai para o subconsciente. Então, uma estratégia fantástica. Antes de dormir, visualize aquilo que você precisa fazer que é tão importante, como essa entrevista, como a sessão de coaching. Porque na hora que for acontecer, vamos supor que você tenha aí uma palestra, se visualize fazendo aquela palestra e dando muito certo, as pessoas interagindo com você. Então, quando você for dar a palestra, para o seu cérebro aquilo já aconteceu e aí você flui naturalmente, você comunica aquilo para as pessoas, é a sua energia mental, entendeu? Então a visualização para tudo que você quiser é poderosa. Se visualize prestando um concurso, fazendo a prova, se visualize em todas as situações, conhecendo alguém, entendeu? Para você não ficar nervoso e tal, ou nervosa, se visualize. É fantástica, uma ferramenta extraordinária. E deixa eu ir aqui para as minhas anotações. A próxima que eu anotei aqui é a atividade física. Isso todo mundo sabe, que a atividade física é maravilhosa. Então lembra daqueles hormônios, o cortisol, a noradrenalina em excesso? Quando você faz atividade física, você vai produzir a química boa, a dopamina, a endorfina. Endorfina é morfina dentro de você. A morfina é para aliviar a dor. Qualquer dor, até a dor da ansiedade vai te ajudar. Então, faça atividade física e produza a química boa que você precisa. A dopamina te dá aquele bem-estar, sabe? Quando você termina de fazer uma caminhada intensa, então você sente aquele bem-estar, é o que a dopamina faz por você. Detalhe, a dopamina, ela te faz mais focado, mais determinado, ela ajuda a aliviar essa ansiedade, o medo, a angústia, te faz enxergar possibilidades na vida. E tudo isso que eu estou te falando, esses exercícios, essas ferramentas, vão te ajudar a produzir esses hormônios. Então é nisso que você tem que focar. E
as medicações que os médicos passam também para equilibrar a química do cérebro é para isso também. Então, você pode escolher fazer os exercícios certos. Cuide também de você. Tenha autocuidado, cuide da sua roupa, faça suas unhas, cuide do cabelo, fique limpinho, fique cheiroso, cheirosa, entendeu? Isso ajuda também na produção de química boa. Contato com a natureza vai te dar aquele bem-estar, brincar com animais para quem gosta. E agora, eu quero falar para vocês, eu deixei por último 2 ferramentas fantásticas, que eu acho assim as mais extraordinárias, que se de tudo que eu falei aqui, você tiver que escolher 2, são essas que eu sugiro para você, que é a respiração. A respiração, existem neurônios, um grupo de neurônios que fazem uma conexão entre o alívio da ansiedade, o alívio do estresse e a respiração. Existem esses neurônios. Então, isso foi descoberto em 2017, uma pesquisa de 2017. Então, se você praticar a respiração, uma pessoa até que esteja com uma crise de pânico, se ela começar a respirar e prestar atenção na respiração, tirar o foco da crise e prestar atenção na respiração, inspira profundo pelo nariz e solta o ar devagar e prestando atenção na respiração, e solta o ar devagar pela boca, já é uma estratégia pensando na respiração, mas tem a minha queridinha, tem várias formas, você vai encontrar várias formas de fazer esse exercício de respiração. Porém, a minha queridinha que eu ensino para todos os meus coaches é a respiração 5-10-10 e sorrindo. Por quê? Quando você sorri, lembra que o cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário? Então, ao sorrir, você produz serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, o simples fato de eu ficar sorrindo por 3 minutos, eu acelero a produção de serotonina por 2 horas. É a neurociência que diz isso. Então, a respiração 5-10-10 eu vou explicar agora, eu vou fazer uma para vocês entenderem. Como é que você faz? Você vai inspirar pelo nariz contando até 5, eu vou fazer com a mão. Aí você segura o ar contando até 10 e você solta o ar pela boca também contando até 10. Você vai fazer isso por 5 minutos, pega o celular, coloca para despertar ali o alarme dele e esquece e vai fazendo a respiração. Então eu vou fazer uma agora, depois vocês podem ver lá no meu Instagram, tem um vídeo explicando certinho, vocês podem ver. Então eu vou fazer agora para vocês entenderem, lembrando que tem que sorrir, tá bom? Então vamos lá. Inspira. Segura. Solta pela boca. Acho que eu segurei só 5, mas você inspira 5, foi 10? Foi. Então tá, então inspira em 5, segura 10 e solta 10. Vai repetindo até o celular despertar. O exercício de respiração, gente, oxigena o cérebro, dá um alívio, dá uma paz. Faça, experimente fazer uma vez. Lembra que nós falamos aqui? A pessoa precisa fazer, praticar. Como é que você vai fazer isso? Faça de 2 em 2 horas, começa, faz de manhã, faz de meio-dia, faz à noite. Faça antes de algo que você precisa, que você fica ansioso. Viu? Sentiu ansiedade? Faça, respire, respire, respire. Respiração é vida. E por fim, é a última, é a fé. A ciência comprova hoje, os médicos recomendam as pessoas a terem fé.
as maiores histórias de superação da história da humanidade, os maiores casos de superação, o elemento fé foi indispensável. Por quê? Quando a pessoa conversa com Deus, ela ativa no cérebro o sistema de recompensa, que é a base neurológica da satisfação e da autoestima. Quando você faz isso, você dispara a produção de dopamina e de endorfinas. Então, imagina o tanto de química boa que você vai inundar a sua mente, o seu corpo, ao você conversar com alguém maior do que você tenha certeza que cuida de você. Você vai ter a sensação de pertencer a alguém maior do que você, que está cuidando de você, e que essa situação de dor, da ansiedade, tem fim, tem solução. É totalmente possível. Tenha fé, converse com Deus, separe tempo todos os dias para conversar com Ele. A ciência comprova. É isso. Parabéns! Gente, eu amei, achei que foi bom. Magnífica a sua explicação. Que bom, eu fico feliz, muito feliz. Essa ideia nova de que a ciência, né, ela apoia o místico, eu acho muito bonito. Sim. Né? Aquilo que os médicos, os cientistas não conseguem explicar, eles admitem a existência de uma força, algo superior que explique os fenômenos, os acontecimentos. Eu acho isso belíssimo. E eu espero que essa entrevista de hoje tenha ajudado alguma pessoa a sair de um quadro grave de ansiedade ou de um quadro de depressão. Se isso aconteceu, esse programa já está servindo ao seu propósito. E eu fico muito feliz e honrada em ter recebido hoje a Clarice, que é uma amiga e é super competente na arte de ajudar as pessoas a viverem plenamente.